Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, vamos começar aí, galera. Ó, vou no nosso projeto, lá no mesmo projeto, eu vou criar uma nova pasta, né? Vou chamar ela de aula 02 e, como padrão, né, que eu estou fazendo até agora, vou clicar com o botão direito nessa aula 02 e vou criar lá um PHP file com o nome de index.php, beleza? Bem, feito isso, finish, ok? E aí, o nosso PHP, ele começa, né? Só fechei a tag lá, beleza? O que eu vou fazer? Hoje a gente vai ver alguns métodos para manipulação de string e no final eu vou passar, no final não, né? Mais um pouquinho aí para frente da aula, assim que eu acabar de mostrar esses métodos, eu vou passar 3 exercícios para vocês, só que o primeiro eu vou fazer, para vocês verem como é e como vai ser testado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, primeira coisa a gente vai começar a ver os métodos de manipulação de string em PHP. Para que servem esses métodos? Para eu trabalhar com variáveis do tipo string e conseguir fazer manipulações, validações e desenvolver minha lógica com ela. Pô, genérico, tinha que ligar essa hora, depois eu ligo para ele. E aí, vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de texto, beleza? Então tá lá, ó. Vou chamar essa variável de texto e ela vai receber um valor de texto qualquer, beleza? Vou chamar ela de FRJ 2015 espaço, traço, espaço 01, ok? Então, essa é a nossa variável de texto, ok? Criei a variável, já inicializando ela, e aí agora eu vou começar a utilizar os métodos de manipulação de string em cima dessa variável para que vocês possam ver o que cada método devolve para mim de valor, beleza? Então, sempre o que eu vou fazer? Eu vou printar o resultado de cada método na tela, e aí depois que eu printar o resultado do método, eu vou mostrar para vocês o que ele faz, ok? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, echo para eu printar o resultado e vou colocar o seguinte, ó, o primeiro método, né, é o strlen. Len é de length. O que acontece? No PHP, a maioria dos métodos de manipulação de string, eles criaram um prefixo para o método, que é o prefixo str. Então, a maioria deles começa com as 3 letras, né? str. E len é de length. Olha aqui no manual dele, né? O que a strlen faz? Pega o tamanho da string, ok? Então, o len é de length, ok? Tamanho. Então, se eu fizer um strlen de dólar texto, beleza? Ele vai mostrar para mim, ele vai me devolver como resposta quantos caracteres existem nessa string, ok? Então, ó, botão direito, Run as PHP Web Application. Aí, obviamente, eu tenho que colocar aqui, ó, 2.80.81 por causa do outro servidor e vou dar um OK. Então, olha lá, foi feita mudança, eu vou dar um yes para salvar e olha aí, ó, 14. Tá vendo? Ele imprimiu 14. Então, o que vai rolar aqui, ó? Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza? Então ele contou para mim. Eu vou fazer o seguinte, olha.
eu vou, para gente não ficar meio perdido, depois, olha só, eu estou concatenando, tá vendo? Eu estou escrevendo o nome da função e aí aqui eu estou executando a função, só para depois aparecer assim, ó. Olha lá, strlen me voltou 14, ok? Só para você ter a página depois para estudar como material, beleza? Então, ó, strlen me devolve a quantidade de caracteres que tem numa determinada string. Ah, para que eu quero saber? Porque se eu precisar fazer loop dentro dessa string, eu sei de quanto até quanto eu faço loop, certo? Beleza, eu vou dar um eco aqui, ó, de BR, certo? Para eu poder pular a linha. Vou sempre pulando de duas em duas linhas. Tá, já vou deixar até copiado aqui, ó. E salvo, que aí eu faço e pulo duas linhas para vocês poderem visualizar tranquilo. Bom, outra função bacana aí é essa daqui, olha. Que é a str2lower. A str2lower, o que ela faz? Ela imprime, ela te devolve o valor da variável com todos os caracteres em minúsculo. Então, se tem alguma letra em maiúsculo, ela vai para minúsculo, ok? Então, olha lá. Se eu mandar executar, olha lá, ele montou o IFRJ todo em minúsculo, beleza? Então, eu vou até fazer o seguinte, olha só, o J eu vou colocar minúsculo, tá? Por quê? Porque a gente vai ver o outro método que coloca tudo em maiúsculo. Então, só para vocês verem a diferença. Então, aqui, ó, ela, tá vendo? Não teve diferença, ela mostrou tudo em minúsculo. Então, o str2lower mostra, ou devolve, né, todos os caracteres de uma string em minúsculo, que é justamente o oposto. Opa! Dessa daqui, str2upper. Upper, que ela vai me devolver tudo em maiúsculo. Então, ó, se eu executar aqui, olha lá, o str2upper me devolveu tudo em maiúsculo. Lembra que o J estava em minúsculo, né? Eu vou até colocar aqui, ó, para a gente sempre lembrar, né? Eu vou imprimir a string original, que aí a gente sempre lembra dela aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, o J estava em minúsculo, com str2upper ele ficou em maiúsculo. Tá tranquilo? Então, ó, vou pular novamente duas linhas. Foi? Beleza, até agora tá fácil, né? Vou dar um monte de enter aqui, só para subir o... Tem uma outra aqui, olha.
Essa strpos, ela devolve para mim a posição de um caractere dentro do texto. Então, por exemplo, eu vou passar aqui, primeiro, é o texto que eu estou procurando. Ó. Vou apagar aqui para a gente fazer bem devagar. Ó, strpos. Tá vendo aqui? Olha só. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso aqui. Ó. strpos. Aí ele tem dois parâmetros, né? Então, olha lá. O primeiro está aqui, ó. Procura a posição da primeira ocorrência de uma substring numa string. Então, ele vai procurar a primeira ocorrência de determinada letra ou palavra dentro da variável que você está procurando. Tá? Aí, ele tem aqui, ó, parâmetros. O primeiro parâmetro é a string de procura, de onde você vai procurar. O segundo parâmetro é o texto a ser procurado. Então, olha lá. Fui lá, strpos, eu vou colocar, qual é a string onde eu vou procurar? É texto. Então, ó, o que eu vou procurar dentro de texto? Vamos procurar aqui a letra R. Beleza? Então, o que ele vai trazer para mim? Olha lá, R está em qual posição? R está em qual posição no texto? Beleza, então vamos lá, salvei, mandei procurar, deu uma posição 2. Por quê? Porque ele vai encarar isso aqui como um vetor, ó. Posição 0, 1, 2. Beleza? Ah, e se eu procurasse, ao invés de R, se eu procurasse por 0? 0 tem dois, ó. Tem esse aqui e tem esse aqui. Não. Olha lá o que ele vai mostrar. Ele mostra o primeiro. Ele mostra o primeiro. Satisfez, ele abandona o método. Ele encontrou algum, ele abandona o método. Ok? Então, olha lá, ele mostrou a posição 6. Conta, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espaço também é porque ele está procurando caractere. O espaço é um caractere. Beleza? Então ele procura a posição. Ele procura esse caractere aqui, que é o que você passa em segundo, dentro desse texto aqui. Se ele encontra, ele te dá a posição inicial. Então, se eu procurasse, por exemplo, 01, ó, tem 01 aqui e tem 01 aqui, ó. Beleza? Ó, se eu mandar ele localizar, ó, ele acusou o 6. Por quê? Porque é o primeiro. Ele encontrou aqui, ó. Nessa posição começa o texto 01 que ele encontrou. Então ele procura a posição e exibe o primeiro que ele encontrar a posição. Ele procura o texto, ele procura o que está aqui no segundo parâmetro dentro desse texto aqui. Onde ele encontrar, ele exibe a posição que está. E se ele não encontrar, retorna nulo. Ele não mostra nada. Não fica nada. E se quiser fazer o contrário, por exemplo, eu tenho posição e eu mostro que está aparecendo aquela posição. Você tem, mas você vai usar um outro método. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Beleza? Peraí, rapidinho. Ney, sabe um pouquinho aí. Aqui, sim. Tá bom.
Olha só, a próxima função é essa strReplace. Ela é composta por 3 parâmetros. O strReplace, o que ele faz? Ele procura um texto, ele procura alguma coisa para substituir por outra em um texto, em uma variável string. Beleza? Então aqui, ó, o primeiro parâmetro é o texto que ele procura. Quando ele achar esse texto, ele substitui por esse valor. E ele está fazendo a procura nesse campo aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou procurar por R maiúsculo, J minúsculo. Ó, passei o texto, ó. R maiúsculo, J minúsculo. Eu vou procurar esse texto. Vou substituir por Rio de Janeiro, e eu vou procurar onde? Em qual variável? Vou procurar na variável texto. Opa, aqui é ponto e vírgula. Vou procurar na variável texto. Beleza? Então, olha lá o que ele vai fazer. Ele vai procurar por RJ, substituir por Rio de Janeiro dentro da variável texto. Ok? Então, mandei executar. Olha lá. Olha os parâmetros. Eixo. O que você... Não, vou botar um erro na minha 3, na minha 3 é aqui para pular a. Você botou ponto e vírgula no final? Ah, Colocou a... não coloquei no. Foi. Pode colocar, no caso, substituir aí colocar o ASP com espaço Rio de Janeiro. Pode. Ela fica perto daquela. Pode fazer isso aqui, né? Ó. Pode. Que aí vai ficar assim, ó, a mudança. Diga. Você já está no chão? Vocês são gravadores lá dentro do HTDocs? Não, né? Então não vai funcionar. Bom, galera, continuando então. Ó, a função strRepeat. Essa função, o que ela faz? Você coloca uma string e diz
quantas vezes você quer que essa string se repita. Ele faz um loop para você e sai imprimindo aquilo várias vezes. Por exemplo, né, aqui ó. Ok? Aí salvei. Se eu der um play aqui, olha lá. Ok? Então, olha lá. Eu passei a string que eu queria e a quantidade de vezes que eu queria que ela se repetisse. E aí ela vai fazendo um loop lá para mim. Tranquilo. A gente não está conseguindo mostrar um caso executar a mesma coisa disponível. Vocês fizeram dentro do HTDocs? Você está certo disso? Vocês alteraram o seu chefe está rodando? Trocou a porta? Quando você deu play, você mudou o endereço para a porta? Trocou porque está abrindo 8081 no diretório lá em cima, não aparece para 8081 aqui lá. Aqui está aparecendo 8081? Então, aí mesmo está aparecendo. Foi? Ah, tá. 2 pontos. Ah, tá mesmo. Acho que 2 pontos. Foi? Não, peraí. Acho que você Ah, não, cara, se me der não. Isso aqui é um texto, você tem que fez aqui. Foi, galera? Beleza, então vamos continuar aí. Ó, o próximo que a gente vai ver, nós vamos ver em duas situações. Aliás, esse não começa com STR.
O que esse cara aqui faz? Esse comando, essa função, é a função de substring. O que é substring? Substring é um pedaço, uma parte do texto, da string. Ok? Então, quando você quer extrair do texto todo uma parte, você usa substring. Então, vamos pegar o seguinte. Olha só. Posição 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero, a partir da 4, eu quero todo o texto. Então, eu quero pegar aqui, ó, mostrar, ó, 2015-01. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma substring, do texto, da variável texto, que começa a partir da posição 4. Ok? Então eu vou pegar um pedaço daquele texto a partir da posição 4. E aí, olha lá, o que vai acontecer? Ele mostrou... Opa, faltou eu dar aqui as duas linhas de espaço, né? E salvar. Olha lá, ele mostrou para mim, olha, de 2015 para frente. Tá vendo? Por quê? Porque eu peguei da posição 4 em diante. Tranquilo? Então ele só mostra a posição de uma posição qualquer em diante, nesse caso. Agora, eu tenho uma outra variação da mesma substring, que é a seguinte. Imagina que eu queira mostrar apenas o IFRJ. Então, vamos contar aqui, ó. IFRJ começa da posição 0. 0. Quantos caracteres eu quero à frente dessa posição que eu vou colocar como inicial? Não, quantas posições para frente? Ah, não, você quer o quê? Para pegar IFRJ, quantas posições à frente da posição 0 que eu quero? Não, tá falando do 0. Contando com 0. Não. Viu que a maconha funcionou. Ele nem viu que eu estava perguntando. E aí já chegou. Uma! Não, nem viu porra nenhuma. E já chegou gritando uma. E pior que ele chegou gritando com convicção. É isso que eu fico muito doido da vida. É 3, pô. Quantos caracteres tem em FRJ? 4. Então, contando com a posição que eu tô, eu preciso de 4 caracteres para frente. 0, 1, 2. Então, olha só. Eu vou iniciar na posição 0 e eu quero pegar 4 caracteres. Você vai contar mais ou menos assim, olha só. IFRJ, tá certo? Ó, tô na posição 0, ó. Eu quero 1, 2, 3, 4. Certo? Então eu quero que pegue 4 caracteres para frente. E aí, ó, salvei e mandei executar. Olha lá, ó, ele pegou o IFRJ. Beleza? Olha só, vejam que o IFRJ, ele saiu com J minúsculo. Beleza? Já estou voltando. Você viu que o IFRJ saiu com o R minúsculo. Então, o que acontece? Você pode, além de utilizar os métodos, né, você pode trabalhar um método dentro do outro. Tá joia? Também funciona normalmente. Por exemplo,
esse primeiro parâmetro aqui, ele não é o texto, certo? Então, se eu fizer isso aqui, olha só. Tá vendo? Ó? Eu coloquei, no lugar do primeiro parâmetro, eu coloquei uma função para jogar todo o texto para maiúsculo. Beleza? Vai dar certo. Vamos ver. Olha lá, foi tudo para maiúsculo. Tá vendo? Como é que ele faz? Por exemplo, qual que é o seu nome mesmo? Larissa? Eu sou difícil de pegar, mas, por exemplo, se eu quero alguma coisa que está depois da if, eu posso falar assim, Larissa, dá para mim? Aí ela pega, vira para a if e fala, if, dá para mim? Aí a if pega o negócio, passa para a Larissa e a Larissa passa para mim, certo? Então, veja bem. É a mesma coisa quando eu coloco um método dentro do outro. Um método que não depende de ninguém, que nesse caso é o str_toUp, ele executa primeiro para o resultado dele e para o substring, como parâmetro. Tá vendo? Então você pode mesclar um método com o outro. Da mesma forma que daria certo se eu fizesse um pouquinho diferente. Só que agora eu vou fazer para a letra minúscula. Olha só. Eu poderia fazer assim, ó. Tá aqui, certo? Beleza? Só que isso aqui me voltaria lá, ó. Vou só mostrar para vocês bem passo a passo. Voltaria lá o IFRJ com J minúsculo. Tá certo? Então, o que eu poderia fazer? Nessa substring, eu colocaria aqui, ó, str_to_lower, ó, e colocaria toda a substring, o resultado dela, em minúsculo. Tá vendo? Ó? Abri o parêntese aqui e fechei lá do outro lado. E aí, se eu mandar executar, olha lá, o IFRJ fica em minúsculo. Ok? Então, lembra, o resultado de um método, ele pode entrar como parâmetro para o outro método. Então, você vai trabalhando a string da forma que você quer, um pedaço de trabalho passando para o outro método, para o outro, até chegar no resultado que você quer lá no final. Beleza? Tudo tranquilo? O que você não entendeu? Antes de você colocar, você tem que colocar o texto, só o texto não vai ver. Antes de você fazer isso aí, eu tinha feito antes. Esse aqui. Só o... Não. Aqui na linha 53, tá? 53. Isso. Antes você tinha escrito outra coisa antes disso aí. É porque eu copiei dessa linha, para você. Por que o texto tem que ficar ali assim? Não pode vir, Porque eu quero que fique todo em maiúsculo. Tá vendo? Ó, eu estou mandando o texto ficar em maiúsculo antes de eu pegar a substring dele. E aqui eu estou fazendo uma ideia ao contrário. Olha só, embaixo eu estou fazendo uma ideia ao contrário. Eu estou pegando a substring dele, a parte dele que eu quero, e aí depois que eu pego a parte que eu quero, eu transformo ele para minúsculo. Tá vendo? Eu estou fazendo praticamente a mesma coisa, obviamente uma para maiúsculo, outra para minúsculo, mas eu estou fazendo de duas formas diferentes, para mostrar para vocês que tanto faz, certo? Que dá para fazer das duas formas. Tranquilo? Entendido isso aí, galera?
Pessoal, embora não pareça, são 3h31. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. 15 minutos gravado e eu vou continuar dando matéria, beleza? Então vamos fazer um intervalinho. Continuando aí, então. Continuando. Olha só. Eu vou passar esses exercícios para vocês. Esses 3. De sentado sofrido. Mas vamos embora, vamos programar. Olha só. Palíndromos são palavras que você lendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda são iguais. Qual palavra? Por exemplo, 2002. Quer ver? Por exemplo, 2002. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui na internet. Foi o que eu perguntei primeiro. Olha só. Então, veja bem. O que acontece? Vocês vão fazer esses 3 caras aqui. Tá? Só que aí, olha bem, o primeiro eu vou fazer aqui para vocês, já explicando matéria. Tá? A gente vai começar a trabalhar com métodos em PHP. Métodos são, a gente faz declaração de functions. Functions são métodos. Eu estou chamando de método porque a gente vai trabalhar orientado a objeto. Mas na assinatura de cada método é chamado de function aqui no PHP. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Para eu saber se uma palavra é palíndromo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa palavra, inverter ela e comparar. Se ela for igual a ela invertida, é palíndromo. Beleza? A lógica está fácil? Beleza. Obviamente, eu vou usar os métodos que eu mostrei para vocês na aula hoje para poder fazer isso. Certo? Então, olha só. Deixa eu só dar um BR aqui, porque eu vou mostrar como é que faz o método e como é que depois faz a chamada do método para a gente poder trabalhar. Primeiro, eu vou fazer um método. Então, para eu escrever o método, eu escrevo lá function e o nome do método. Eu vou chamar de palíndromo. Beleza? Então, function, meu método, palíndromo. É o nome dele. E aí eu vou pedir como parâmetro uma palavra. Aí eu vou dizer, eu vou dizer se essa palavra é palíndromo ou se não é palíndromo. Beleza? Tranquilo? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável para eu usar ela para inverter o que vier na palavra. Certo? Beleza? Então eu vou chamar de invertida. E vou dizer que ela recebe vazio para ela também ser string. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer? Olha bem, eu tenho que pegar da palavra, eu tenho que pegar letra a letra. Certo? Então, para eu pegar a letra, eu vou ter que fazer um for da palavra
porque aí eu faço loop, cada hora do loop eu pego uma letra. Ok? Então, olha lá. For uma variável de controle i igual a 0. Então, para o i de 0 até o que? str len de palavra. Ou seja, para um i de 0 até o tamanho da palavra, incrementando o i de 1 em 1. Beleza? Aí, isso está tranquilo? Oi? O que está difícil aí? Fala. Não entendi. Então, aquele... Isso aí. Lembra o strlen? Olha lá na nossa página. O strlen, ele volta para mim a quantidade de caracteres que tem na palavra. Então, se a palavra que vier aqui tiver 10 caracteres, o meu strlen vale 10. Então, vai ficar um loop de para um i de 0 até 10. Aliás, até... Desculpa, aqui ficou faltando o seguinte. I menor que strlen. Então, ele vai fazer para um loop de 0 até 9. Beleza? Certo? Melhorou? Ok. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar o valor de cada letra na variável invertida. Certo? Então, olha lá. Invertida recebe o quê? Eu não tenho que pegar letra a letra? Beleza. Se eu tenho que pegar letra a letra, caractere a caractere, qual o método que eu vou usar? Desses que a gente viu hoje. É o substring. Então, ó, substring. Beleza. Substring de quem? De palavra. Beleza. Começando por qual posição? Quem vota no... Quem vota no 0? Não, mas ele vai ser invertido. Não, mesmo assim, cara, começa no... Sei lá. Ah, tanto faz. É invertido. Muito bem. A gente vai pegar começando pelo i. Eu não quero pegar uma palavra por vez, um caractere por vez. Então, quem que vai cada hora valer alguma coisa para eu pegar um caractere por vez? O i. Vou começar pelo i, pegando quantos caracteres por vez? 1. Então, a partir do i, eu pego um caractere. Quando o i vale 0, eu pego a primeira letra. Quando o i vale 1, eu pego a segunda letra, o segundo caractere. Só que aí é que tem o macete. Vou concatenar isso aqui com a própria variável invertida. Quem entendeu? Alguém entendeu? O que eu estou fazendo nessa linha? Vamos pegar o seguinte. Vamos dizer o seguinte, ó. Palavra recebeu aula. Invertida recebe o quê? Quando o i vale 0, o que invertida recebe? Hein? Quando o i... Gente, presta atenção aqui, depois vocês programam. Quando o i vale 0, o que a invertida recebe? Oi? A. Beleza. A concatenado com ela mesma. O que ficou? A.
Não, A sozinho, porque ela recebeu vazio. Então, beleza. Gente, acompanha lá o raciocínio. Olha só, eu estou rodando o meu loop. Quando o I vale 0, qual é o caractere que vai pegar de palavra? Qual é o caractere aqui que vai pegar de palavra? O caractere A. Mas, o que vale invertida? Uma string vazia. Então, o que ficou valendo invertida? A. Na segunda vez, o que vai pegar de palavra? Não. U. O que vale invertida? A. Na terceira vez, o que vai pegar de palavra? L. O que vale invertida? Já tinha porque ele já tinha o A. Na quarta vez, o que vai pegar de invertida? O A. De palavra, o A. E o que já tinha invertida? Beleza? Então, no final eu comparo. Palavra é igual a invertida? Não, porque palavra ficou valendo aula e invertida ficou valendo... Certo? Quem foi bem de lógica? Entendeu? O quê? Olha só. Vamos lá. Vamos pegar só esse trecho. O que eu estou pegando cada vez nesse trecho? Um caractere de palavra. Estou pegando de qual posição? Da posição I. Aqui não é um for de I valendo 0 até I valendo o tamanho da palavra. Então, ó, a primeira vez que eu faço for, eu pego o caractere da posição 0. Quando ele roda o for de novo, eu pego o caractere da posição 1. Quando eu rodo o for de novo, da posição 2, 3, até o final da palavra. Então, cada vez eu estou pegando uma letra aqui. Só que aí, está vendo que a variável invertida, ela recebe essa letra mais o que já tinha nela. Só que o que já tinha nela, ela está recebendo depois. Então, dessa forma, a primeira letra que entra na variável invertida, ela fica por último. Aí, quando entra a segunda letra, ela entra por último. Aí, quando entra a terceira letra, o que estava antes fica por último, vai ficando por último. E assim eu estou invertendo aos poucos, até o final do processamento. Entendeu? Ok. Agora, o que eu faço? Gente, agora é um if. Tranquilo, né? Se palavra for igual invertida, o que eu vou fazer? Ó, eu vou devolver uma resposta. Return true. Ou seja, é palíndromo? Sim, true, verdadeiro. Agora, se não, return false. Beleza? Tranquilo? Bom, resolvi o primeiro problema. Agora, olha só, se eu mandar executar, não acontece nada. Olha lá, não acontece nada. Por quê? Porque eu não fiz a chamada nesse método. Beleza? Então não está acontecendo nada. O método está lá, mas até o momento ele não foi usado. Então, eu vou fazer dentro do corpo do que eu estou
projetando, da página que eu estou fazendo, eu vou fazer uma chamada para esse método. E aí, olha como é que funciona. Eu vou fazer dessa forma. If é deixa eu só ver só uma coisa aqui rapidamente. Olha lá, se é palíndromo, aí vou colocar lá a palavra aula. Opa. Se é palíndromo, eco é palíndromo. Se não, não é palíndromo. Não tem que pôr o quê? O eco tem. Olha só, vocês entenderam esse if que eu fiz? Sim ou não? Tem certeza? Tá vendo que eu não estou comparando nada no meu if? Tá certo? Sim ou não? Sim? Por que está certo? Tá. Porque lá embaixo eu falo, dentro da função. Mas tudo bem, mas aquele if não sabe o que rola dentro da minha função. Ele está certo ou está errado? Bom, acho que é porque... Não é quando, tipo, quando retorna um valor verdadeiro, ele considera como... esquece. Não, vai falso. Eu acho que Não. Pode estar em qualquer lugar. E aqui só faltou ponto e vírgula. porque a linha você já deu a variável dele. Então aí é só... Quando for verdadeira, aí vai ser true, aí quer dizer... Muito bem. Olha só, galera. O meu método é palíndromo, ele não retorna true ou false? Beleza. Quando eu faço um if, não é para eu comparar duas coisas. Quando eu faço uma comparação, essa comparação ela só pode ser verdadeira ou falsa. Então, como o meu método já retorna verdadeiro ou falso, eu não preciso comparar se é palíndromo igual a verdadeiro. Porque aí fica verdadeiro igual a verdadeiro. Então, não tem necessidade. Eu estou fazendo uma coisa em duplicidade. Então, toda vez que um método ele retornar true ou falso, ou seja, ele retornar um valor booleano, eu não preciso fazer nenhuma comparação dentro do if. Certo? Por quê? Porque o método já vai voltar true ou false para mim. Eu faço comparação quando eu quero ver se uma coisa é igual a outra, maior a outra. Eu faço para que essa comparação ela retorne para o meu if um true ou false. Certo? Então, quando o método é true ou false, ele retorna true ou false, eu não preciso fazer comparação nenhuma. É só chamar o método. E aí, olha lá o que ficou. Olha lá, não é palíndromo. Beleza? Agora, se eu pegar e mudar aqui, ó. Opa, faltou até um ponto final aqui. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 2002, mandar salvar e rodar, é palíndromo. Se você tivesse posto para ainda aparecer no caso duas vezes, a mesma resposta. Como assim? Porque você já está comparando lá embaixo. É por isso que você não fez assim, no caso mesmo. Não, é porque, olha só, esse método retorna true ou false. Só pode ser verdadeiro ou falso. Só pode ser verdadeiro ou falso. O resultado de qualquer if é verdadeiro ou falso. Nota maior. Se nota maior que 10, o
que pode ser? A nota pode ser maior que 10 ou menor ou igual. Ou vai voltar true ou false dessa comparação. Certo? Então, qualquer coisa que você compara, o resultado final é um resultado booleano. Já que o meu método já retorna o booleano, eu não preciso comparar se é palíndromo igual a true, que no final das contas vai ficar true igual a true. Então, eu não preciso comparar. Beleza? Então, galera, olha só. Eu tenho métodos que retornam o parâmetro, que é o caso desse aqui, e também tenho métodos que não retornam o parâmetro. Eita. Ok, olha lá. Um método que não retorna o parâmetro. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de eco aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Mostra. Beleza. Ó, faz a mesma coisa em cima, ó. Mostra. Beleza, lá? E dá um play aqui, ó. Funcionou do mesmo jeito, ó. Tô dando play à vontade. Funcionou do mesmo jeito. Tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho dois métodos. Um que não devolve resultado e outro que devolve. E eu utilizo ele como função dentro da minha classe. Isso aqui a gente está fazendo tudo dentro da mesma classe, agora, dentro do mesmo arquivo PHP. Mas eu poderia fazer isso chamando de outro arquivo. Então eu posso, dentro de um arquivo PHP, eu utilizar métodos que eu defini em outros. E aí, o que isso me facilita a vida? Facilita que eu não repito o código. Ok? Eu escrevo o código numa classe, né, e vou utilizando esse código em outras classes, em outros arquivos lá no PHP. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo mesmo? Então, olha só. O que eu vou fazer? Já vou dar uma olhada aí. O que eu vou fazer? Vocês vão fazer esses dois caras aqui, ó, para mim, vocês vão fazer até 10 para 5. Quando der 10 para 5, eu vou ver com vocês, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o trabalho e vou já pedir algumas coisas para vocês, beleza? Então, vou parar a gravação por aqui, vocês vão fazendo e aí daqui a pouco eu já vejo, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte que eu expliquei? Os erros eu vou ver no intervalo, mas alguém já ficou com dúvida nessa parte que eu expliquei? Sim ou não? Mas assim, em relação, por exemplo, posso perguntar nessa reunião? Pode. No caso aí, eu não estou entendendo como é que eu vou fazer isso. Olha só. Eu vou ter que escrever agora. Você vai ter que fazer uma função. Olha só. Na segunda, você vai ter que fazer uma função. Cria uma função assim, é e-mail. Entendi. Aí passa o e-mail como parâmetro. Aí dentro desse método você vai verificar. Tem arroba? Tem ponto depois do arroba? Tem. Você vai fazendo vários ifs. Se entrar em algum if, significa que não é e-mail. Aí você já retorna falso. Se você fizer todos os ifs e não entrar em nenhum, sinal que passou por todas as validações. Aí no final você retorna true. Acabou. Mas aquilo no caso é uma ordem? Tem que ter arroba. Não, eu tinha que escrever em alguma ordem. Não tem ordem não. Se quiser validar de baixo para cima, de cima para baixo, tudo faz.
Eu coloquei aquilo lá porque, ó, eu procurei arroba primeiro, porque você vê, o arroba, ele está marcando a metade do e-mail, metade para frente e metade para trás. Então, ó, tem ponto depois do arroba? Porque, por exemplo, o meu e-mail da IFRJ é de e-mail.trindade. Tem ponto, mas é antes do arroba. Vale para mim? Não. Nem todo e-mail válido tem ponto antes do arroba. O que me interessa é depois. Certo? Então, assim, eu coloquei numa ordem que eu achei que tem outras ordens que dá para fazer também, mas tudo isso eu tive... Oi? Posso deixar como falar também? Pode, ou coloca lá meio, você que sabe, o nome da variável tanto faz. Tranquilo então, galera? Ficou mais alguma dúvida? Lembrando que vocês foram aprovados na disciplina de lógica, né? Então agora, como vocês sabem esses métodos, eu tenho certeza, é mais certo que a morte, vocês vão conseguir fazer um exercício bobinho desse aí. Beleza? Então vamos lá.